Judeu é um povo eleito. Não, não é eleito no sentido de superioridade. Nós somos melhores do que ninguém. Nós somos eleitos para uma missão especial. Uma missão de luz, de solidariedade, de sabedoria. É o povo do livro, é o povo da democracia, é o povo da discussão. A gente senta aqui, eu não concordo com você, eu digo, você está errado. E a gente não é inimigo por isso. A gente pode ser unido sem ser uniforme. Eu não quero te converter. Eu quero que você seja feliz com a tua fé. Eu quero respeitar a tua fé. Eu quero aprender com você. Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, em sua terceira temporada, o podcast que fala muito de carreira, de empreendedorismo e especialmente de liderança, das mais diversas formas e dos mais diferentes setores. Você sabe que toda semana, às 8 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube, você encontra episódios completos com gente de setores diferentes que tem uma enorme representatividade em seus mercados ou em suas atividades específicas. A gente sempre aproveita para também agradecer a audiência de vocês também com os cortes que sempre aparecem no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. Por falar em agradecer, a gente agradece, como sempre, os nossos apoiadores. Em primeiro lugar, o pessoal do Life Mix. Hoje, eu e minha convidada, que vocês já vão saber quem é, estamos degustando um chá de hibisco com fibras. Um abraço ao pessoal do Life Mix, essa equipe fantástica de nutrólogos, nutricionistas e médicos. Você já sabe, uma equipe super competente que traz o melhor produto funcional para a tua mesa. Funcional porque ele é focado no teu bem-estar. E todo mundo também que acompanha o nosso podcast, dá like, compartilha e recebe as notificações, sabe que todo mundo aqui em casa também se beneficia das delícias dos produtos Life Mix. Para mais informações sobre os produtos, inclusive, você procura em www.lifemix.com.br. Além disso, a gente também agradece os nossos outros apoiadores, que é o pessoal do Venturos, João Maia e Mariana Ventola. Abração para vocês, saudade de vocês. Logo mais a gente se vê aí, tem evento, já que eu estou sabendo, esse ano de 30 anos do Venturos aqui no Brasil. O Venturos que tem sede em Campinas, em Manaus e em Atlanta, nos Estados Unidos. Quem acompanha o Pod sabe, quem está vendo, obviamente, pela primeira vez, que o Venturos é um instituto 100% brasileiro de pesquisa e inovação tecnológica que impacta fortemente o teu negócio, desenvolvendo que seja um e-commerce, um aplicativo com visão computacional, impactando o mercado, por exemplo, de medicina, né, com a visão computacional, e escolhendo ali, selecionando os melhores insumos de um produto que depois vai ser aplicado no teu próprio corpo. Olha a importância e a abrangência do pessoal do Venturas. Então, se vocês quiserem também acompanhar mais informações e impactar o teu negócio fortemente com inovação tecnológica ou também por outros meios, entre em contato com o pessoal do Venturas, www.venturos.org. Além disso, todas as quintas-feiras, a gente também se vê no Café com Sal Expresso, nosso novo podcast, só por áudio, só no Spotify, em que eu respondo as 3 melhores perguntas que os nossos ouvintes, ou telespectadores, vamos falar assim, nos mandam toda semana sobre carreira e mercado de trabalho. Eu respondo por áudio, e se você quer participar, manda a tua pergunta. Só tenha cuidado de mandar do gravador do teu celular, porque às vezes as perguntas que vêm pelo WhatsApp não vêm com um áudio muito bom. Grava no teu celular e manda para a nossa produção no nosso WhatsApp oficial, que é o 11 99715 0018. A gente seleciona, como sempre, as 3 melhores e responde no ar para vocês diretamente, tá bom, pessoal? Bom, sem mais delongas, eu tenho a honra de apresentar aqui uma pessoa que é a manifestação pura da liderança hoje dentro da comunidade judaica. Ela viralizou com um posicionamento muito forte, inclusive fazendo-se valer das nossas vozes, que muitas vezes se sentem caladas, nós da comunidade judaica, para falar de tudo que está acontecendo em relação ao mundo, mas principalmente de Israel. No dia 19 de janeiro deste ano, ela foi abordada por um repórter da Globo News, que a questionou em relação à libertação das 3 reféns. Vocês se lembram das meninas? Violentadas, enjauladas, que tomaram tiro nas mãos, perderam dedos e foram devolvidas como se fossem cachorros de volta para a sociedade. E ela foi a única que teve coragem, uma brasileira que reside em Israel há 16 anos, de se manifestar da maneira como se deve, nesse mundo tão maluco onde valores a gente percebe que são tão invertidos. Ela é psicóloga, hoje em função disso tem uma influência muito grande nas redes sociais, falando de forma verdadeira, sem storytelling, com a verdade nua e crua, sobre o que acontece em Israel e também na sociedade, e ela representa o Hillel, tanto no Brasil, que é um instituto que trabalha com os jovens e aculturamento de jovens em relação ao mundo israelense, a cultura israelense, a educação
dentro da comunidade judaica e também é vice-presidente do Hillel globalmente, da sua estrutura internacional. Eu tenho a honra de receber aqui a Márcia Kellner Polisuk. Márcia, super bem-vinda na minha casa. É um prazer ter você aqui, uma honra, não só ter você aqui com a gente, mas também ser presenteado por você, que eu fui, vocês vão ver em vídeo, com uma pulseira que relembra os nossos irmãos que ainda continuam reféns desde 7 de outubro lá em Israel. Bem-vinda aqui à minha casa. Uau! Você me apresentou de uma forma tão bacana. Eu quero te agradecer a oportunidade. Quero te parabenizar pelo teu trabalho. Difícil a gente estar encontrando pessoas que falam realmente de coração a verdade. Eu fico muito, muito lisonjeada de estar aqui, de ter essa oportunidade. Eu nunca tive essa pretensão. Como você colocou, no dia 19 de janeiro, eu fui surpreendida pelo repórter e, de repente, eu me vi naquela situação. Posso começar a explicar como é que tudo aconteceu? Claro, inclusive, pessoal, a gente vai colocar aqui no ar o trecho dessa entrevista, para quem não lembra, o momento em que a Márcia foi abordada por um repórter da Globo News, e talvez a resposta não tenha saído a contento para ele, mas sim para todos nós. Se a gente puder até colocar no ar para contextualizar antes de você falar, eu agradeço aí o pessoal da produção. Confiram aí, pessoal. Eu queria saber como foi o seu envolvimento, como tem sido o seu envolvimento desde aquele 7 de outubro. É impressionante, eu moro em Londres, cheguei aqui hoje de manhã para cobrir esse início do cessar-fogo e as fotos dos reféns, não só nessa praça, mas em todas, as pessoas muito, muito envolvidas no aeroporto. Como tem sido para você isso e essa expectativa de que vai acontecer a qualquer momento? Olha, para mim como brasileira, eu me sinto frustrada e envergonhada. A posição do governo brasileiro foi uma vergonha do início até a data de hoje. Quando eu escuto as pessoas falarem as mulheres estão sendo devolvidas hoje, 3 mulheres, são 3 meninas, 22, 23, 25 anos, sendo estupradas dia a dia. O mundo calado, permitindo uma coisa dessa. Quando a gente escuta que a Cruz Vermelha chegou agora para participar da negociação, é a primeira vez que a Cruz Vermelha vê essas meninas. 2 delas têm ferimentos na mão, que elas tomaram um tiro, 7 de outubro. Então, assim... Como é que você tem visto a mobilização da sociedade aqui? A sociedade israelense em nenhum momento abriu mão. Resiliente, lutadora, sem reclamar, seguiu correndo atrás, por cada vida é importante. Hoje a gente está soltando terroristas com sangue na mão, que cortaram cabeças de crianças em prol da vida. 3 meninas por 1000 terroristas. É porque, pra gente, a vida é o que há de mais importante. Obrigado, Márcia. Bom, visto o vídeo, Márcia, você ia contextualizar como foi esse dia 19 de janeiro. Conta pra gente. Então, gente, esse dia 19 de janeiro tem um backstage, né? Não sei muito bem como falar isso em português, como o Sal falou, eu estou em Israel há 16 anos, a gente não foi para morar, a gente foi para experimentar, a família toda, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente se encantou com a democracia israelense, com a classe média gigante que tem acesso a hospitais, a educação, transporte, segurança, tudo. É um país que funciona, é uma democracia linda de ver e de viver. Nos apaixonamos e ficamos. Temos 2 filhos lá no mercado de trabalho e felizes. Hoje, bastante preocupados com o antissemitismo e com as inverdades que são faladas sobre Israel. Mas o dia 19 é um dia histórico para mim também, pessoalmente. Eu estava no Brasil no dia 7 de outubro. Eu tenho um pai de 92 anos. E como as crianças já cresceram, eu vi com meu marido ficar no Rio. E fazer do Rio nossa ponte indo para Israel, ao contrário. Então a gente se propôs a fazer isso 1 ano e meio, 2. Então, 7 de outubro me pega no Rio. E eu me obrigo a ver os vídeos, porque como educadora não formal da ONG e como uma pessoa apaixonada, judia, mulher, sionista, falei, tem que entender o que está acontecendo. Gente, o que está acontecendo com Israel? Então eu entro nos vídeos. Quando eu entro nos vídeos, eu que nunca vi um filme de terror na minha vida, eu sou muito romântica, eu gosto de histórias reais e gosto de histórias leves, né? Eu nunca vi um filme de terror. Então eu abro para ver e sou convidada para ver sessões especiais, né? Pela representatividade do meu cargo. E eu achei que eu ia lidar com aquilo. E eu tive síndrome do pânico. Eu fiquei calada 1 ano, quando eu abri a boca para falar era só para chorar. E eu passei um mau pedaço, comecei a tomar remédio. E quando vocês me veem em janeiro, eu tinha acabado de levar alta dos remédios e eu estava em casa e estou vendo que a praça está cheia, nunca tinha ido à praça. Estou levando vários jovens, é um segredinho, a Israel. Desculpa te interromper, só para quem não sabe e está nos ouvindo ou assistindo,
Onde exatamente fica a praça, para quem não sabe? Desculpa, gente. Imagina. No meu trabalho, eu faço um intercâmbio cultural Brasil-Israel sobre business, startups, conhecer o país, né? Conhecer a vibe dessa democracia no Oriente Médio, né? De conhecimento, e que tem muita coisa com o Brasil e com o mundo inteiro, né? E eu sempre tive muito orgulho disso, tenho muito orgulho disso. E nesse momento, esse intercâmbio passou a ser e conhecer o que aconteceu com a gente, né? E eu nunca falei para eles que eles iam no cemitério dos Carros, no Nova. Eu nunca fui, porque eu estava travada no pânico, quietinha. Eu ia com eles até ali, até aqui, mas nunca fui. Então, nesse dia eu estou em casa e existe uma praça em Israel chamada-se a Praça dos Reféns, onde nós nos encontramos pelo menos 2 vezes por semana. Quando eu digo nós, é o povo israelense e os turistas, né? Para entender o que está acontecendo, abraçar essas famílias, que eles entendam que eles não estão sozinhos e que a vida continua. Israel está lindo, hoje é primavera, os bares estão lotados, a praia, mas eles estão lá com a gente. A gente está preocupada com eles, a gente é solidário. Então, eu nunca tinha ido. Nesse dia eu vejo na televisão que vai acontecer a devolução das meninas. Falei, gente, está na minha hora, está na minha vez. Então eu saio bem amedrontada de casa, amedrontada de mim mesma, de como eu vou reagir. Claro, você estava saindo do teu tratamento. Exatamente. Então eu chego na praça e vejo esse jornalista falando o seguinte em português, né? A coisa de Deus. É uma sinergia, uma energia muito forte. Nós estamos aqui na praça e eu estou vendo lá em Gaza, eles estão emocionados, comovidos. A Cruz Vermelha está ajudando. E aqui eu estou na praça e estão todos emocionados. Eu estava do lado das meninas, amigas das meninas que estavam voltando. E estava do lado também, do meu outro lado, de amigas da menina que o Hamas escolheu não voltar, que ela ia ficar lá sozinha. Então eu estava ali parado, olhando aquilo tudo pela primeira vez. E aí eu vejo ele falar essas atrocidades, né? Assim, a Cruz Vermelha está lá ajudando, eles estão lá emocionados. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Aí eu venho do ramo de vendas, né? Eu tenho uma pegada, né? De tentar assim, entender e ao mesmo tempo envolver, né? Não sei usar mesmo a palavra certa. Então eu olho para o jornalista. É uma coisa natural tua. Você vê alguém falando de algum assunto ou tem algum interesse em relação a algum tema, você faz de alguma forma com que aquela pessoa te note e você consiga entrar na conversa. Querido, você desculpa, você é brasileiro, eu também. Você precisa de ajuda porque está tudo aqui sendo feito em hebraico. By the way, uma crítica que eu tenho à imprensa israelense, a gente tem tanta coisa para fazer, a gente não tem tempo para nada. E de repente tudo ali é em hebraico. Eu falo, gente, em inglês, porque a imprensa finalmente está aqui em inglês. Mas ninguém me ouve, né? O pessoal fica assim. Aí eu, tudo bem. Aí eu pego os cartazes que estão escritos em inglês, que tem alguns. E aí eu cheguei para ele, coloquei isso, ele falou assim, puxa, você caiu do céu. Então você me explica? Eu expliquei um pouquinho, pouca coisa. Você pode entrar no ar comigo? Aí eu falei, ok, fiquei um pouco assim, estou aqui, okay. mas Mas eu não estava muito não estava bem, preparado para isso. Aí ele falou, mas olha só, vamos fazer um combinado. Você vai entrar para falar como é que você está se sentindo enquanto brasileiro e israelense nesse momento de tanta emoção. 5 minutos, sentei no chão, rezei o meu Shema Israel, bebi uma água, me levantei e o resto vocês estão vendo na entrevista. Ele ficou bastante chateado, porque ele não queria que eu tivesse falado que eu tenho vergonha do meu governo, eu tenho muita. Ele não queria que eu tivesse falado que a Cruz Vermelha é um get taxi, que ela não foi lá socorrer as crianças. Um dos bibas usava óculos. Eu tenho um menino lá hoje, celíaco, ele está passando fome. Ele tem um vidro dentro do olho do dia que ele foi sequestrado. Tem quase 2 anos. Cruz Vermelha? Você vai falar bem da Cruz Vermelha? Que é isso, gente? Vamos acabar com essa palhaçada imediatamente. Então, assim, aí ele tentou me cortou a segunda vez que ele, não, mas os israelenses, como é que você está se sentindo? Eu respondo, estamos aqui, a gente não se vitimiza, a gente está firme, forte, estamos aqui até hoje. Firmes, fortes, muito tristes, muito desgastados. E passei o meu recado, achei que foi assim uma coisa tão natural. No final perguntei para ele, você quer que eu te mostre o resto da praça? Ele tem uma escultura chamada Atikva, que é o nosso hino, a esperança, é como a gente está aqui hoje. Ele olhou para mim e fez assim, ó, basta.
Aí eu falei, uau, ok, tudo bem. Então, assim, o que isso acarreta? Eu não vou ser chamada de novo? Eu não vou... Não tem problema, eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para fazer o mínimo, o máximo que eu puder, e o que eu fiz ali é o mínimo. As pessoas acharam o máximo que eu me expus, eu corro riscos e eu vou ser odiada, e eu estou muito tranquila. Eu acho que se os nossos soldados israelenses, jovens altruístas, éticos, que estão dando o melhor da vida deles, 19, 20, 21 anos, são uma graça. Se eles estão lá arriscando a vida deles, se os nossos reféns não têm comida, bebida, estão sendo torturados, o mínimo que eu posso fazer é isso. E se isso é se expor, se isso é se arriscar, está na minha vez, está na minha hora. Ou seja, a gente daqui a pouco vai completar 2 anos que esses reféns estão lá, e você tem a sensação, assim como eu tenho, de que pouca gente, a não ser Israel, ainda fala deles. Inclusive, não parece ofensivo quando a gente fala dos reféns, porque há sempre uma justificativa para tudo, né? Falando da imprensa, você estava comentando do Globo News, na semana passada, um casal israelense foi assassinado na porta, né, de um museu judaico lá em Washington, D.C., né? E foi pego um rapaz que era um terrorista ligado a inúmeras dessas entidades hoje que são financiadas para fazer protestos, para gritar o tal do Free Palestine, From the River to the Sea, etc. Falando em imprensa, nós, da comunidade judaica no mundo, já somos minoria da minoria da minoria. Então, do ponto de vista do número, a gente vai sempre perder quando a gente fala de quantidade, né? Você acha que a imprensa tem tido um papel fundamental para a escalada do antissemitismo no mundo? Eu tenho certeza que a imprensa tem tido um papel fundamental. Eu fiz uma crítica muito séria a um jornalista da Globo que teve a coragem ontem de botar subtitles, né? Não sei como chama isso. As legendas. Nas legendas. 14 mil bebês vão ser assassinados, estão sendo assassinados. A BBC acabou de corrigir isso. Eu perguntei para ele você vai corrigir isso? Porque você está incitando ódio. E você vai ser responsável por qualquer crime que Deus me livre aconteça. A falta de responsabilidade da imprensa, com a fidedignidade dos números e com a fidedignidade da verdade, é um absurdo. E não citar os nossos reféns. 21 reféns hoje, quase 2 anos, passando fome, tortura, estupro, e é como se nada tivesse acontecendo. Ele podia ser seu irmão, seu filho, seu primo. Como assim? A gente não tem o direito de nos defender? O nosso exército é um exército ético, moral, voluntário. Esses meninos estão dando o melhor deles e muitos deles se arriscam porque eles vão pisando em ovos para proteger a população civil. Mas o Hamas, ele expõe a população civil propositalmente para se vitimizar. Então, assim, o sábio Hillel diz, se não é por mim, quem por mim? Se eu for só por mim, quem sou eu? Se não agora, quando? Quando que eles vão proteger a população civil? Nunca, porque eles querem sangue. Eles querem isso. Então, assim, o mundo fingir que não está entendendo, que houve um massacre de 1.200 pessoas que estavam dançando, celebrando a vida. Civis. E que foram invadidas as casas dos kibbutzim, que eram casas de pessoas pacifistas que davam emprego a palestinos, que eles mesmos invadiram a casa deles, roubaram as coisas deles, mataram, estupraram e levaram para Gaza. Assim, a Márcia não está contando uma história que ela inventou, que ela escutou falar. A Márcia está contando uma história que está filmada e que quem sobreviveu está contando. Ou seja, desculpa te interromper, para contextualizar, os membros do Hamas, e no meio desses membros do Hamas, tinham inúmeros civis, entre aspas, inocentes palestinos, que entraram juntos, membros da UNRWA, da ONU, que participaram do massacre, né? E que se apropriaram dos aparelhos celulares das vítimas e filmaram o que estavam fazendo com as vítimas com esses celulares e subiram nas redes sociais das vítimas, no Facebook, no Instagram, etc. e tal. E a gente ouve a torto e a direito que estão inventando, isso não aconteceu. Esse massacre não aconteceu. A gente ouve isso o tempo todo ainda aqui. Eu não sei se isso chega para você também, Isso Israel. chega para mim, me deixa revoltada.
E o meu trauma vem desses vídeos. Aí você vem me dizer que não existiu? Como é que eu vi o vídeo? Eu vi o vídeo e paniquei. E entrei no remédio. Porque assim, meu Deus, eu tô vendo ao vivo a cores um filme de terror com o meu povo. Mas que fosse com outro povo. Ninguém filma uma coisa dessa. Essa galera, não sei nem como chamar, eles são monstros. No início as pessoas falavam animais. Um animal não faz isso não, gente. Um animal não faz isso não. São monstros. E são treinados desde criança para serem assim. A educação continua. Essa é a realidade. Essa é a realidade. No Holocausto, a gente tem no Yad Vashem, que é o museu em Israel, que é o centro de todo esse conhecimento, de todo esse registro, né? Que tem em outros lugares do mundo também. A gente tem as pessoas que salvaram os judeus, e são muitos. São muitos. Os judeus que vieram para o Brasil foram salvos assim, para Toronto, Nova York. Nenhum palestino que pôde ajudar os nossos reféns ajudou. Tem depoimento de 3 reféns que conseguiram fugir, que a população civil entregou de volta para o Hamas. Isso é uma loucura, gente. Então, ninguém que teve a chance nos ajudou. E está tendo a chance até hoje. Agora, eles estão tendo essa chance. Aí eles vêm dizer para mim que Israel está negando comida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente não pode alimentar alguém que está fazendo os nossos reféns passarem fome. Mas mesmo assim nós estamos alimentando. Saibam que os caminhões estão entrando e que tem vídeos e tem testemunhos que eles estão vendendo o suprimento que está chegando lá. No mercado eles negro. Estão negando a eles. Então, assim, a gente está lidando com monstros no início, do meio até o fim. Então, assim, a gente ser acusado e a gente não ter o direito de defesa não consegue entrar na minha cabeça. Também não entra na tua cabeça o fato de o Ocidente, muito do Ocidente, que hoje, comparativamente com o resto do mundo, a gente pode questionar inúmeras democracias, a gente pode questionar inúmeros vieses políticos e etc. e tal. Mas comparando o Ocidente versus o Oriente, ou principalmente o Islã, o Ocidente que a gente vive com todos os seus defeitos, hoje ele tem a questão da agenda da mulher muito mais evoluída, tem a questão da agenda democrática muito mais evoluída, da tolerância aos inúmeros hashtags e representantes das mais diversas questões de gênero, raça, cor, etc. Por que essas pessoas estão se conectando justamente com um mundo que os quer mortos? Por quê, Sal? Não sei Por quê? Porque eu não estou entendendo isso, Sal. O gay em Gaza, ele é jogado pela janela. Antes disso, cortam a cabeça dele. Uma mulher, eu recebo vários haters, né? Eu pergunto, vai lá, vai até lá dar uma olhadinha, mas vai com essa blusa que você está na foto. A gente não pode andar assim, gente. A gente não pode falar. Uma mulher não pode falar. Uma mulher não pode ter opinião. Você olha as manifestações, o pouco das pessoas que estão tendo a coragem de se manifestar contra o Hamas dentro de Gaza, são poucos. E que querem sair, né? Não tem uma mulher na manifestação, porque se ela for na manifestação, ela é morta. Ela é morta. Essas mulheres, gente, o feminismo é seletivo? Que história é essa? Bom ponto. Você sabe que eu trabalho com recrutamento, sou headhunter há muitos anos. E participei, já testemunhei isso aqui em outros episódios, o quanto eu me engajei e ajudei, principalmente com profissionais de RH, a levar adiante, não só em recrutamento, mas onde eu pudesse participar, a questão do protagonismo feminino, da liderança feminina, dos movimentos de sororidade, de uma pega a mão e puxa a outra, ninguém solta a mão de ninguém. Boa. E desde 7 de outubro, eu fiquei chocado como a questão do feminismo ele é realmente seletivo. E ninguém me convence do contrário. Eu não esperava uma coisa dessa. Eu também não. E hoje eu tenho certeza disso. Hoje eu tenho uma dificuldade em falar desse tema. Eu tenho dificuldade em ficar sentado numa mesa em que alguém promove esse tema. Eu tenho dificuldade de ouvir esse tipo de discurso, porque eu sei que, no fundo, ele vai até a esquina, infelizmente. Porque eu tive, que Deus a tenha, minha mãe, uma mulher espetacular, sempre com um protagonismo gigantesco dentro de casa, aliás, algo que é muito forte dentro da nossa comunidade. Exatamente. A gente brinca da mãe judaica, da Yiddish Mama e etc. e tal.
As mulheres dentro da comunidade judaica têm um protagonismo gigantesco. A família bate de acordo com como bate o tambor da mãe. Todo mundo sabe disso. Não interessa como, tá? Então isso foi muito chocante para mim, porque a gente percebe que as meninas violentadas, que continuam lá sendo violentadas, que apareceram em vídeo com as suas calças rasgadas, mortas, abusadas, sangrando. Em regiões onde a gente sabe quais são, não vale mencionar, e não houve uma manifestação sequer de qualquer expoente do feminismo ou do grupo artístico, ou inclusive de amigos próximos meus, né? Nossos. E quando a gente... nossos, bem colocado. Quando a gente vê o que aconteceu no Holocausto, até depois eu quero tocar nesse ponto contigo, que dá a impressão que judeu só começou a sofrer ou ser escravidado, ou ser preso, ou ser assassinado no Holocausto. Que antes isso nunca aconteceu, sendo que a escravização dos judeus ela é milenar, né? De outras passagens que qualquer desenhinho da Disney que você quiser vai ter. É só você procurar. O mundo não começou ali em 1948, nem Israel começou em 1948. Boa. Que é outro ponto da agenda. Mas voltando na questão do feminismo, é impressionante de se pensar que quando eu era pequeno, eu olhava para os meus avós e falava assim, não é possível que eles escaparam disso, como isso foi acontecer. E como o mundo silenciou em relação a isso, né? Todos. Fosse a Igreja Católica, tudo e qualquer movimento do mundo, até o próprio Estados Unidos na época, né? Muita gente sabia do que acontecia e não se manifestou, mas depois, enfim, acabou entrando na guerra depois, os interesses, a gente sabe disso, econômicos. Depois, quando já milhões já pereceram. Tinham ido, 6 milhões já tinham perecido. Muito bem. A gente pode até puxar a carta da desculpa e falar assim, a gente não sabia o que estava se passando, que ninguém viu. Só que hoje a gente vive a era das redes sociais. Todo mundo vê online, all the time, tudo o que está acontecendo. E aí você poderia pensar, olha, com essa informação abundante, as esposas vão ter, né, não só repertório de vida, mas humanidade de olhar aquilo e se manifestarem de uma forma minimamente humana ou aceitável. Pelo contrário, você vê que a internet hoje talvez é um dos maiores ambientes de guerrilha e manifestação de antissemitismo. Isso te choca? Se antecipava esse tipo de movimento, não? Desculpa a pergunta longa. Não, imagina, não, foi perfeito. Eu vou te falar que foi uma surpresa para mim, tão desagradável como um veneno que botaram para o bebê, assim, sabe? E eu tenho uma filha de 31 anos e a minha filha disse para mim, mãe, por que eles odeiam a gente assim? Mãe, o massacre aconteceu agora. Eu perdi amigos. O meu trabalho está todo mundo em estado de choque, ninguém sabe o que vai fazer. O mundo, assim, uma semana depois, mãe, por que eles odeiam a gente assim, mãe? O que a gente fez? Eu falei, minha filha, eu não podia imaginar que a gente ia ter essa conversa. Eu tenho uma avó sobrevivente do Holocausto, assim como a sua mãe, a minha mãe, que Deus a tenha, Helena Kellner, ela foi presidente da WITSO do Brasil, que é a maior organização judaica mundial para mulheres, que justamente ensina para a mulher em Israel e no mundo a se proteger de qualquer tipo de violência, de qualquer tipo de ataque e a empoderar a mulher, né? Os trabalhos que a WITSO faz no Brasil, multicolor e em Israel, a gente não podia imaginar, a minha mãe não está viva para ver isso. Tem hora que eu penso assim, graças a Deus. Deus poupou ela disso, porque no pior pesadelo ela não poderia imaginar uma coisa dessa. E as pessoas que nós apoiamos no Brasil não se manifestaram. Não se manifestam até hoje. Eu conto nos dedos amigos e amigas que me escreveram uma palavra ou fizeram alguma questão relacionada. Eu preciso ser justa, Sal, que nessa minha rede social, que eu nunca tinha postado uma grama no Instagram, que depois do dia 19 eu comecei a postar, eu tenho tido, assim, rápido, viraram 7.000 pessoas indignadas, mas eu chamo elas de queridos amigos e eles são uma minoria, porque esse país é gigante. Eu abro a televisão e só vejo atrocidades, eu só vejo mentiras, eu não vejo apoio, não vejo solidariedade. Então, assim, eu não sei o que te dizer, é uma loucura. E por que isso, gente? A Inquisição a gente passou, a igreja nos pediu perdão. O Papa, sem ser o passado, pediu perdão. Pelo Império Romano da Judéia, que depois foi batizada pelo Império Romano como Falestim, que é um termo latino, não é um termo Cara, você sabe muito. árabe. Eu não preciso falar, você sabe tudo. Encheram
Israel, a Judéia, de objetos pagãos para nos humilhar. Tanto que você chega em Jerusalém hoje, aqueles muros são de quando? Nós tínhamos rei, nós tínhamos exército, nós tínhamos tudo. Está tudo barridos lá. dali. Está tudo lá. A mulher judia não tem lugar no feminismo. A população originária judaica não tem lugar quando a gente fala de população originária. Por que isso? Sabe o que eu percebo historicamente? O antissemitismo e o ódio aos judeus, ele se manifesta, vou falar inclusive olhando para a câmera, não tenho problema nenhum com isso. Quando o judeu, o pessoal gosta de judeu quando o judeu é escravizado ou é o coitadinho. O pessoal não aguenta ver judeu resiliente, que trabalha, que não reclama e que está só preocupado em tocar a sua vida. Nós fomos perseguidos quando a gente era pobre, a gente é perseguido quando a gente se sustenta financeiramente. Nós fomos perseguidos quando a gente se integrava, não se integrava na sociedade, a gente era perseguido. Quando a gente decide se integrar na sociedade, a gente é assassinado. É importante que o mundo decida e vocês decidam de que modo vocês querem que a gente se comporte, se a gente pode existir e em que lugar vocês acham mais adequado a gente ficar. Porque realmente é bastante confuso para a gente, ou talvez ainda mais claro hoje em dia. Desculpa, te interrompi. Sal, eu vou ter que discordar de você aqui. Eles não vão decidir nada por mim. O meu país é Israel e Brasil. Eu sou sionista, brasileira e israelense. Ninguém me tira de Israel. Nem por existir. Ninguém vai me tirar de Israel. Israel é o país do povo judeu. Todo povo tem direito ao seu país, esse é o nosso. Nós estamos lá e vamos ficar lá para sempre. E ninguém vai dizer do rio ao mar, e nós não vamos nos calar. Nós temos o nosso exército que vai nos defender, e os países que forem justos, honestos, vão estar com a gente. Nós somos a única democracia no Oriente Médio. Eu sempre digo para os jovens que eu trabalho, judeu é um povo eleito. Não é eleito no sentido de superioridade. Nós somos melhores do que ninguém. Nós somos eleitos para uma missão especial, uma missão de luz, de solidariedade, de sabedoria. É o povo do livro, é o povo da democracia, é o povo da discussão. A gente senta aqui, eu não concordo com você, eu digo, você está errado. E a gente não é inimigo por isso. A gente pode ser unido sem ser uniforme. Você pensa do teu jeito, e eu penso do meu jeito, e a gente expressa diversas opiniões, e depois a gente senta para jantar junto. A beleza do Midrash, de poder sentar no Beit Midrash, é várias fontes judaicas discutirem. Isso é a beleza, isso é a sabedoria. E para o mundo, essa é a luz que a gente traz. A luz de discordar sem precisar matar, sem precisar te converter. Eu não quero te converter. Eu quero que você seja feliz com a tua fé. Eu quero respeitar a tua fé. Eu quero aprender com você. Eu quero que você venha a Israel aprender com a gente. Eu quero que você estude a nossa Torá. A nossa Torá é o livro mais lido na Coreia. É o livro mais traduzido do mundo. Sabe por quê? Porque lá está a sabedoria. Lá está a inclusão. E tem várias formas de interpretar a Torá. Então, assim, quando as pessoas ficam contra os Haredim, que são os judeus de capa preta, eu quero dizer aqui em alto e bom som, e para a câmera também, eles não me representam. Eles não representam todo o povo judeu. O povo judeu são várias e várias vertentes, e não tem uma forma certa ou errada de ser judeu. Várias formas de ser judeu. O judaísmo não é só uma religião, é cultura, é ética, é arte. Vocês já viram a arte? Vocês conhecem Bashevis Singer? Vocês conhecem os maiores comediantes de Hollywood? Os maiores artistas. Tem várias formas de expressar judaísmo. Jornalistas. Então não é só rezando, é também rezando. E tem várias formas de rezar. Então a Torá, ela precisa ser mais e mais democratizada. E o mundo precisa ler a Torá. The book is on the table. Está faltando para muita gente Torá. Torá é luz, não é superioridade não, é luz. E a gente veio aqui para emanar essa luz. Você pode ver Israel nas maiores atrocidades do mundo. Terremoto aqui, Brumadinho aqui no Brasil. Um país menor do que Sergipe, gente. Vocês sabiam o tamanho de Israel? As pessoas perguntam para mim. Eu falo, olha só, gente, é menor do que o menor estado do Brasil. E a gente chega junto. Mas não é porque a gente é bonzinho, é porque esses são os nossos princípios. Essa é a nossa verdade. Você vai hoje em Israel, o árabe israelense, tem tantos direitos quanto eu. Eu tenho uma sobrinha que está aplicando para a medicina, ela está no 2º ano tentando, e se Deus quiser ela vai conseguir agora. Ela é uma graça, a Rebeca. Ela fez no exército, ela foi socorrista. Então ela quer fazer medicina.
tem vaga protegida para árabe, gente. Vocês acreditam no que vocês chamam de apartheid? Inclusive, o exército israelense hoje, atuando hoje, tem um contingente enorme de cidadãos israelenses árabes que estão lá defendendo Israel. Porque é o país deles, é a pátria deles. É a pátria deles que dá para eles saúde, estudo para os filhos. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Liberdade Obrigado, religiosa. Obrigado, Sal. Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso que você está me falando me parece, de fato, para os valores ocidentais, a celebração da vida. A vida é um grande valor para o judaísmo e para Israel, né? Entende-se que para as demais religiões também, né? Infelizmente, também há interpretações perigosas sobre religião. Eu tive aqui se não me engano, na segunda temporada, tive orgulho de receber a queridíssima, que eu sei que você conhece, a Raquel Safdie. Aliás, um beijão para você, Raquel. Dois, o meu também. Exatamente. E eu, na época, perguntei, porque hoje você sair na rua, em qualquer lugar do mundo, com um mapa mundi, as pessoas vão ter uma dificuldade imensa de mostrar com o dedo onde é Israel. Ao mesmo tempo, são ultra especialistas nos temas israelenses. Palestina, a mesma coisa. Nossa. Não sabe nem dizer onde fica, mas se manifestam como ninguém com ódio nas redes sociais. Eu queria dar a tua visão, emprestar um pouco da tua visão, de alguém que vive lá, como é viver em Israel e o que a sociedade israelense celebra, né? Porque, por exemplo, no dia 19, onde você foi pega ali na praça, a gente estava trocando 3 meninas jovens por milhares de terroristas presos. Por que essa disparidade? Muita gente me pergunta em números, e o que a gente celebra ou valoriza para fazer uma troca que numericamente parece injusta? 3 por milhares. A gente celebra a vida. A vida de um, salvou um povo. Assim que a gente pensa, assim que a gente age. O mundo não entende. Nas minhas redes sociais as pessoas perguntam muito, eu nem respondo, porque eu não tenho o que responder. É duro, é muito duro, gente, isso, porque esses terroristas, eles têm sangue nas mãos, eles mataram, trucidaram crianças, famílias, e essas famílias estão vendo eles serem devolvidos. E são financiados por gente de muito dinheiro. São financiados por gente de muito dinheiro. É uma loucura pensar nisso. E conhecer a família que foi vítima, que sobrou uma mãe ou sobrou um pai, e ver aquele terrorista sendo libertado. Mas a gente vê a entrevista dessas pessoas, é tão bonito. Eles dizem, tudo pela vida. Eu quero ir receber a Emily. Eu quero ir receber essas meninas. Você falou em Emily, você está com o PIN da Emily. Me Depois conta eu vou te isso, dar. contextualiza para a turma, quero, óbvio. A Emily é, para nós, o símbolo, tem um vídeo nosso falando sobre isso, ela é o símbolo da resiliência, né? A Emily é uma menina, para mim é menina, né? 25 anos, 26 anos, que ela é sequestrada, torturada, estuprada, passa uma série de privações, e aí ela leva um tiro quando ela está sendo conduzida a Gaza. E ela fica com os nervos expostos de 2 dedos. E ela chora, eles batem. Um dia eles resolvem resolver o problema. Como é que eles resolvem o problema? Eles cortam os 2 dedos da Emily. Mas quem são eles? Veterinários do Hamas, sem anestesia. E ela tinha direito a 2 paracetamol por semana. Então essa menina, ela passa isso tudo que vocês estão ouvindo por 400 e tantos dias. E ela sai enfaixada e eu estou na praça. É esse tal dia que eu estou na praça. E ela sai assim, olha, e com a mão enfaixada. E as pessoas do meu lado, os amigos, ai, ela deve estar ferida. Eu falei, gente, é que eu sou psi, eu tenho déficit de atenção, mas eu sou muito ligada em imagem. Eu falei, ela está sem 2 dedos. Dito e feito. A Emily sai e faz esse sinal, que vira um broche que a família dela produziu em Israel, handmade. E esse broche simboliza o quê? Simboliza uma menina que sai dos infernos, dos túneis dos palestinos terroristas do Hamas, e ela celebra a vida. E ela mostra para eles assim, ó, eu estou aqui, eu vou seguir, eu vou salvar quem a gente deixou lá, e isso é gente, isso somos nós somos resilientes, nós somos positivos, eu vou sobreviver, eu vou contar a história e eu vou ajudar. Então, assim, para mim e para vários jovens e para várias pessoas não judeus também, ela virou um símbolo. Eu tenho vários pedidos do PIN, né? Eu fico tentando distribuir o PIN, porque é o PIN da verdade, é o PIN de ser positivo. Às vezes eu vejo uma pessoa reclamando da vida, eu falo, olha a Emily. É o PIN do feminino.
É o pinto do feminino. empoderamento feminino. Aliás, fica como sugestão, você que trabalha com marketing, alguma agência da Zona Sul, Vila Olímpia ou Pinheiros, dentro da agência dos criativinhos, se você poderia ter coragem de usar, de repente, um símbolo desse como, né, a força da mulher, empoderamento feminino, né? Ou girl power, de repente a gente pode rever isso se você, obviamente, tiver coragem e os teus clientes, com a agenda deles, permitir. Voltando ao nosso E a Márcia tema. te agradece. Exatamente. A Márcia te agradece porque a Márcia está se sentindo muito sozinha e a Márcia representa essas meninas lá de Israel. Eu estive com a Emily, tive a honra de estar com a Emily e digo para vocês, a solidão é muito grande e a vergonha como brasileira de ver vocês não se manifestarem e não nos apoiarem é muito grande. E o governo, então, né? Governo, nem se fala. Janja, Lula, Jandira Fegali. Gente, em que filme que vocês estão vivendo? Vocês querem adotar o Hamas para sua casa? Quer levar para a tua casa? Vocês estão pensando em trazê-los para cá? Vocês têm noção do que vai acontecer aqui? Dá uma olhadinha nos filmes do que está acontecendo agora no Canadá, na Bélgica, em Paris. Inglaterra. Dá uma olhadinha, gente. Vocês só veem a Rede Globo? Vocês não estão vendo o que está rolando? Cadê a responsabilidade de vocês? Eu não estou nem falando da solidariedade. Eu estou perguntando cadê a responsabilidade com o povo brasileiro que está sendo sonegado de informação real e que agora, vocês importando esses conceitos, vocês estão importando aí uma ideologia fundamentalista complexa. Pois bem. E a gente... Só de falar já estou me tremendo toda. Imagina, bebe, pelo amor de Deus. Fica tranquila, você está super em casa. Vamos falar um pouco do trabalho do Hillel. Eu acho isso importante, que é um trabalho super importante que você tem, não só dentro da comunidade, mas acho que perante Israel, um trabalho educacional muito forte. Contar um pouco do que é essa tua atividade e esse teu propósito também. Então, gente, o Hillel é uma organização centenária americana que o principal objetivo é intercâmbio cultural, é ação social e que o judeu entenda as raízes do povo, que possa se integrar à sociedade maior de uma forma positiva, entendendo a Torá e contribuindo com a comunidade que ele faz parte. Então, a gente quer muito fomentar a liderança local aonde o Hillel estiver. Então, nos Estados Unidos são 780. Em cada cidade, em cada campus tem um Hillel. Um Hillel atuando, ajudando o campus universitário em todas as causas, negra, gay, amarelo, tudo. E welcoming, é lindo de viver e de ver. E no Brasil, na Argentina, onde eu dirijo os Hillelim, no Uruguai, Córdoba, Buenos Aires, São Paulo agora acabamos de abrir, graças a Deus, Rio, 20 anos celebrando. Qual é a ideia? A ideia é customize um pouquinho, como a gente não está no campus, ele tem que vir até a casa Hillel, o jovem, de novo, formação de liderança. A gente tem hoje um vereador no Rio, o Flávio Vale, formado no Hillel, né, empoderado no Hillel, foi a Israel na época da pandemia, ele trouxe as máscaras, ele aprendeu o que era o Covid lá, porque Israel foi o primeiro país a conseguir conter, né? Então ele traz várias tecnologias, vários fundamentos que ele aprendeu lá, e ele foi o vereador judeu mais votado do Brasil, 25 anos, Sal. Uma graça, eu tenho um orgulho de falar do Flávio, e o Flávio está preocupado com ecologia, o Flávio está preocupado com a orla, com higiene, com receber o turista com dignidade, com dar voz a todas as religiões, os evangélicos, os cristãos. O Flávio, sei lá, acho que ele tem 4 meses, né, trabalhando, a quantidade de coisas que ele já fez. Eu tenho um orgulho disso, assim, que o Hillel, ele passa para o jovem essa responsabilidade do coletivo onde ele está. Então, assim, o intercâmbio com Israel é um detalhe, é trazer de lá para cá o que a gente puder empoderar e a comunidade local, a comunidade não judaica, né? Então, a gente tem uma área no Hillel de ação social em comunidades carentes. Então, a gente vai ensinar educação sexual, higiene bucal, como se fosse o movimento juvenil judaico, a gente cria nas comunidades carentes. E é a coisa mais linda. Fora isso, o Business Club. O que é o Business Club? É uma pessoa como você, que vai ser um convidado de honra, Olha só, tá gravado também. Vim falar e mostrar para o jovem
o poder que ele tem, porque nessa coisa dessa era deles do computador ali, desculpa, do celular, ele transcende esse contato pessoal, né? É o jovem que não tem condição, com aquele jovem que tem, de um poder ajudar o outro, né? E de amarrar isso. E aí eles se conhecerem, eles se ajudarem, e ajudarem o outro que está lá fora, né? E isso é o Hillel, ele celebrar as festividades judaicas. E hoje, principalmente, eu estou eu estou convidando a Raquel, que aceitou, graças a Deus, o convite, para nos ajudar com essa coisa do antissemitismo, a ensinar para eles a responder, porque eles estão acuados. Eles estão acuados. Falando nisso, não tem receita de bolo para isso, óbvio, né? Porque cada um pensa de uma forma. Que é o seguinte, hoje quando você fala convenientemente, o mundo e as pessoas separaram... Bom demais. O quê? O quê? Chá de hibisco de o chá de hibisco, tá vendo aí, Daniel Pfefferbaum? Olha aí, ó, você tem fã do teu chá. Posso falar um negócio? Lehaim, saúde. Saúde, amém. Que bom que você gostou. Faz um bem danado. Não é porque é nosso apoiador, não. Já tomava antes, quem sabe, sabe. Mas voltando ao nosso tema, que eu já esqueci completamente. Do que a gente estava falando? Da liderança. Do antissemitismo. Do antissemitismo e a liderança. Hoje, convenientemente, o que acontece? Porque esse negócio do storytelling é muito forte, né? E a turma é muito treinada, isso é um método, né? Não, nós não somos antissemitas. Nós somos antisionistas. Nós não somos contra os judeus, nós somos contra Israel. Por quê? Não é só por quê. Então, assim, como é que você dissocia uma coisa da outra? Não existe. Você quer ver o único lugar seguro para os judeus no mundo, o lugar originário onde aquele povo se criou, que depois de ter sofrido o maior genocídio da história da humanidade, de 6 milhões. Aliás, nesse segundo, com todo respeito e amor do mundo, a população de Gaza só aumenta. Nesse exato segundo, só aumenta. E a população judaica nunca cresceu aos números da Segunda Guerra Mundial. Nunca. Nunca chegou perto. E difícil que chegue, inclusive, né? Por causa do dano que foi feito. E aí o que o pessoal responde? Lá vem você com a carta ou com a cartada do antissemitismo. Porque você pode usar qualquer cartada nesse mundo. Você pode usar a cartada do imperialismo israelense, que foi lá e ocupou uma região que era de outro. Você pode usar a cartada do racismo. Você pode usar a cartada do feminismo. Gente? Não, o pessoal usa à vontade. Eles conhecem os judeus etíopes que a gente foi lá na Etiópia trazer. Eles conhecem? Qualquer comunidade usa a carta do racismo, à vontade. Qualquer comunidade usa a carta do feminismo, da intolerância, do gênero. Mas qual a intolerância, você gente? É judeu. A maior parada gay do mundo é Tel Aviv. Que intolerância é quê? Então, mas se a gente for cobrar coerência, a gente está perdido, porque não vai ter. Mas eu vou cobrar. Essa é a questão. Mas eu vou cobrar. Mas digo o seguinte, se você fala que é antissemitismo, lá vem você com essa cartada do antissemitismo. Não é antissemitismo, pelo contrário. Eu acho que o antissemitismo, na história da humanidade, pelo menos da era moderna, nunca esteve tão em alta como agora. Os índices são alarmantes. E aí eu te interrompi porque eu ia te perguntar o seguinte. Como alguém jovem que você estava mencionando se defende com esse papo de sionista e com esse papo antissemita? Tá difícil porque a guerra no mercado é muito grande, o antissemitismo é muito grande, o jovem fica acuado. E o papel do Hillel é justamente esse, é empoderá-los, é trazer gente como a Raquel, como a Daphne Kleiman, que é uma graça também lá no Rio. Quando eu digo uma graça, eu digo assim, preparadíssimas e pessoas doces, educadas, inclusivas, bacanas, preparadas. Né? A gente trouxe o André Last, há 10 anos atrás, fomos nós que trouxemos o André, entendendo que o mundo, que o Brasil precisa entender o que é Israel, né? E aproveitar Israel. Né? E os brasileiros que falam comigo, eu adoro Israel. E, gente, Israel adora o Brasil, vocês não fazem ideia. Quando eu ando com a minha filha na rua, eles falam assim, continua falando, é português? Português. Fala, é uma língua linda, como vocês são bacanas, e a música, a comida. Eles amam o Brasil. Um dos reféns, inclusive, que foi levado, tá com a camisa da seleção brasileira, que para ele não tem conotação política nenhuma, tá? Porque aqui ninguém tá para defender Bolsonaro ou Lula, a gente não tem nada a ver com isso. Ele tá com a camisa da seleção brasileira pela paixão que o israelense tem pelo Brasil. Que para ele, felizmente, a referência dele de Brasil é aquela. É de um povo bacana, hospitaleiro, tolerante. Não o que hoje virou. Eu vou ter que confessar para você, porque eu fiz um vídeo. Eu fui na praça, eu vou todo sábado à noite, e eles são uma graça. Eles não vão para curtir a praia em Aruba, eles estão lá.
querendo de volta todo mundo. Estão lutando. E eu segurava, antes dele voltar, o placar dele, né? A placa com o nome dele. E eu estava com a placa do Alon Noel, e fui abordá-lo. E aí ele me olhou, ele é um doce, Omer Shem Tov. Eu abordei o Omer e falei assim, Omer, eu queria falar com você. Ele falou, por favor, muito educado, muito doce, uma graça, menino. Eu falei, eu queria te pedir um favor. O que foi? Você não pode mais botar a blusa do Brasil. Você sabe o que o presidente do Brasil, o líder máximo, fala sobre o nosso exército? Você sabe como ele ignorou vocês? E, inclusive, a morte da jovem brasileira assassinada. Você sabe como ele ignorou o sequestrado brasileiro lá dentro e foi lá buscar sei lá quem, as famílias de não sei lá quem, usou um avião da FAB para ir lá buscar e ignorou vocês e falou o tempo inteiro mal do nosso exército e fala até hoje que estamos cometendo genocídio. Ele é um mentiroso e ele está representando o Brasil. Eu quero te pedir para você não botar a blusa. Ele falou, você está brigando comigo? Eu falei, não, desculpa. Posso dar um abraço? Aí eu dei um abraço. Ele falou, eu entendi tudo que você falou. Eu vou pensar no que você está dizendo. E aí, quando eu postei isso nas redes, as pessoas falaram para mim assim, nossa, você está errada, porque ele pode amar o Brasil. Esse homem não representa o Brasil. Eu pedi desculpas, humildemente, porque eu estou muito indignada. Eu estou muito mexida. Quando eu boto a mão aqui, é porque vem no estômago e vem no meu coração. Então, assim, eu estou com muita vergonha, né? Porque ele nos representa e ele não para de falar besteira. E ele tá, essa besteira, essa loucura, essa mentira, ela tá virando verdade. Porque quando você repete várias vezes, é uma narrativa. Sim, claro. Então eu tenho muito medo. Então, assim, eu sou pequenininha, eu sou mini, e eu fico pensando assim, o que eu posso fazer, né? Com a minha indignação, eu tenho que falar. Mas você não pode falar, não é legal. Não, mas alguém tem que falar. Aí falam, pô, você tem muita coragem. Cara, eu não acho que isso é coragem. Eu fico incentivando as pessoas. Gente, eu escrevo, eu respondo. Eu falo, help, reposta. Porque isso não pode ser uma verdade. Isso não pode. No jornal ontem eu vi um jornalista, posso falar o nome? Fala o que você quiser. Eu vi o Guga Chakra falando isso. Ele já foi a Israel, ele conhece. Como que ele tem coragem de falar que a gente está lá matando crianças deliberadamente, bebês? O nosso exército é ético. Não fala isso, Gustavo. Isso é mentira. E a Síria, eles estão matando os cristãos. Você não tem vergonha? Você não tem medo? Cadê a tua responsabilidade? Isso é um absurdo. Eu perguntei para ele, foi mostrado o que o Clinton fez na época para fazer o acordo com o Arafat. Tem todo um documentário. Eu falei, divulga isso, Gustavo. Eu não trabalho para o Clinton. Você trabalha para quem? Para quem você trabalha? Você trabalha para a verdade. Você tem que disseminar a verdade. Você está omitindo fatos. Você está manipulando. Isso é um absurdo. Cadê a responsabilidade? Esse casal que foi morto, foi assassinado, foi porque a imprensa está incitando o ódio e a mentira. E tem um preço para isso. E eu falo para vocês, como a gente falava no Holocausto, nós somos os primeiros, mas nós não somos os últimos. Eles vão atrás de vocês, dos cristãos, dos evangélicos, dos gays, porque o Sharia é isso. E a irresponsabilidade é muito grande. Vocês ainda podem se redimir. Ainda dá tempo. Eu não sei, eu acho que ainda dá tempo, porque eu sou otimista, eu sou apaixonada, eu sou crédula. Uma vez a homeopata disse para mim, você é crente. Eu falei, eu não sou crente, eu não tenho nada contra crente. Eu sou crédula. E eu acredito na essência do ser humano. Gente, ainda dá tempo de vocês falarem a verdade. Os vídeos estão aí. O nosso exército é o exército de Haganá. Haganá é proteção, não é agressão. A gente perdeu 2 soldados ontem, sabe por quê? Porque eles se arriscam para não cometer nenhum erro. O Hamas coloca eles nos hospitais. O Hamas coloca eles dentro das escolas. Eles vão porque eles querem também, gente. Está todo mundo lavado. É a educação que eles recebem. É um problema que o mundo vai ter que criar. Eu queria, Sal, desculpa me prolongar, Imagina. Eu queria dizer para vocês o seguinte, o Trump está ajudando, precisamos de todos os líderes ajudando. Isso não é um problema do Netanyahu e do Trump, é um problema do mundo. O Lula tem que ajudar, outros presidentes têm que ajudar. Você que está me assistindo, jornalista, pessoa física, pessoa jurídica, você tem que nos ajudar, você tem que divulgar a verdade.
Porque senão, gente, a gente vai parar onde? Mas não é a gente Israel, não, os nossos reféns, não, que eles são nossos. É o mundo, é o planeta, é a ecologia. Isso é ecologicamente incorreto. O mundo não pode ser um mundo islâmico. O mundo tem que ser um mundo democrático, que você tem a tua fé islâmica, você tem a tua fé judaica, você é ateu, você é quem você quiser ser. Vamos ser felizes, vamos curtir a vida, vamos celebrar a vida. A gente fala Lehaim. Lehaim é a vida. Lehaim. Adorei teu depoimento. Sem querer abusar, inclusive, sabe o que eu queria te pedir? Que eu vejo você tão inspirado, isso te toca tão fundo na tua emoção, nas tuas crenças. Eu estou tremendo inteiro. Eu sei, é verdade. Todos nós aqui. É muito impactante. A gente não sabe o dia que isso vai acontecer, mas eu tenho fé que os reféns remanescentes vão ser libertados. Se eu não puder abusar da tua emoção, que dá para ver que é grande, se você poderia mandar uma mensagem para eles, e a gente dá um jeito de um dia que eles saírem, eles saberem que tem gente em todo canto do mundo, mais especificamente no Brasil, que pensa neles todo dia, usa eles no peito com orgulho. Eles não, né? Um símbolo que pede pela liberdade deles. Se você poderia registrar isso para que um dia a gente possa fazer chegar através da comunidade, o pessoal, né? Eu trabalho na Unibis, um beijo, Liora, toda a diretoria, todas as meninas, mulheres empoderadas, líderes da comunidade, fortíssimas, corajosas, para que isso possa chegar nas mãos de algum jeito dessa turma e dos reféns. Para lá. E eu queria dizer para os reféns de hoje que a gente não vai parar de falar de vocês, que a gente não vai parar de lutar. Eu tenho muita fé, muita tikvá. A tikvá é o nosso hino, é a esperança. Eu tenho muita esperança que a gente vai conseguir, semana que vem, se Deus quiser, trazer todos de uma vez só para casa. Tem um limite o que a gente está passando, o que as famílias estão passando, o que os reféns estão passando. Existe um cansaço muito grande, uma resiliência gigante, mas é um cansaço muito grande. Eu quero dizer para vocês que a gente está seguindo firme e forte. Uma das coisas que me trouxe ao Brasil de novo, em menos de um mês, foi isso. Foi poder falar em alto e bom som que vocês são uma prioridade para a gente, que a gente está com vocês. Cada vez que eu bebo uma água, eu me lembro que vocês não têm água. Cada vez que eu vou comer, eu me lembro que vocês não têm comida. Eu ando com um pin para onde eu vou. Eu ando com mais pins na bolsa, porque às vezes eu esqueço, troco de roupa. Gente, essa é a minha roupa. Vocês são a minha roupa. Vocês são o problema do mundo que a gente vai resolver. Eu tenho muita fé e eu agradeço muito ao Sal esse espaço. Eu não take it for granted, eu não sei como se fala isso em português. Em hebraico a gente diz Elom Movan Me'elav. Muitos judeus não têm essa facilidade, essa coragem e essa abertura que o Sal está tendo. Eu quero parabenizar ele, eu quero agradecer a ele. Eu saio daqui reenergizada, apesar de estar muito emocionada, eu vou me reerguer e a gente vai seguir com a luta e eu só vou sossegar quando todos vocês estiverem em casa e a gente vai celebrar uma rave lá na praça em Tel Aviv, que é a Praça dos Sequestrados e vai ser a Praça dos Libertados. E aquela praça vai ser uma praça que vai se transformar num lugar de dança, de cultura, de reza, de amor por todos os povos, por todas as cores, que isso já é Israel. Mas lá vai ser o coração. É como se fosse um novo Kotel HaMaravi, o novo Muro das Lamentações, mas em Tel Aviv. A praça, como tinha aqui, a Praça da Alegria, de humor, que vocês vão estar lá junto com a gente, celebrando a liberdade que vocês merecem. E que isso nunca mais vai acontecer com a gente. Am Israel Hai. Amém. Querida, deixa eu te agradecer, dá tua mão. Obrigado por ter vindo. Eu vou beijar a sua mão. Prazer enorme, amém, ter você aqui em casa. Obrigado pela tua coragem, pelas tuas palavras. Cada pedacinho nosso de quem é da comunidade e de quem quer o bem de todos, não só exclusivamente da nossa comunidade, está ali presente de alguma forma naqueles reféns. A gente reza todo dia para que eles voltem, a gente tem certeza que isso um dia vai acontecer. E a gente também tem certeza que a gente vai superar mais essa. Eu acho que o nosso povo, e quem ama a Deus e a vida, é resiliente por natureza, por essência. E a nossa força vai fazer com que a gente supere isso novamente. Obrigado de novo por tudo. Obrigada a você. Você é uma expressão de liderança, Obrigada. não só feminina, mas dentro da comunidade. Obrigada. O nosso podcast tem a ver com isso.
tem a ver com a máxima expressão da liderança em todos os aspectos, e você hoje deu uma aula disso, como eu disse, de Poxa, coragem, obrigada. de hombridade, de humanidade, de empatia, e de dedicar hoje a tua vida a trazer não só uma mensagem de paz, mas fazer acontecer para que isso aconteça da melhor forma e da forma mais fluida. Obrigado. Se Deus quiser. Todo mundo aqui do Café com Sal está super orgulhoso da tua presença, e a gente agradece também vocês pela audiência e pelo carinho. Foi um episódio muito emocionante para todos nós, espero que tenha impactado também positivamente vocês, que querem o bem, que querem democracia, que querem liberdade, que querem com que todos possam ser o que eles quiserem ser. É isso que a gente sempre defende. Um beijo a todos vocês, a gente sempre se vê às terças-feiras, às 8 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube, e os cortes no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. Não esqueçam também do Café com Sal Expresso de mandar as perguntas de vocês sobre carreira e mercado de trabalho, que a gente responde sempre, toda semana, às quintas-feiras, via o nosso WhatsApp oficial do pod, que é o 11 997 15 0018. Um beijo em todos vocês, soltem os nossos reféns, Am Israel Chai, e até a próxima semana. Tchau.